Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o presidente da OAB, Vitor Hugo Natigal, e ele veio aqui fazer uma visita para a gente na redação e contar um pouquinho sobre a nova gestão, ele que agora está à frente da presidência da OAB em Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, então, como se você é daqui de Foz, como você começou o seu trabalho, a questão de se você é do direito, é advogado, até chegar à instituição da OAB aqui de Foz do Iguaçu. Eu estou há 32 anos em Foz do Iguaçu, sou advogado, procurador do município, sou formado em Foz do Iguaçu mesmo, sou da primeira turma da Unifoz e desde então tenho atuação, basicamente já tive atuação na área do direito civil, direito do trabalho e ultimamente só na área do direito público. E por que você escolheu o direito? Era um anseio que eu tinha, eu acho que é uma afinidade pessoal em cursar essa área, porque eu já tinha estudado economia e não pude concluir e depois surgiu a oportunidade do direito e consegui e me realizo nessa área. Eu acho que tem a ver comigo. E desde que você participa, né, que você advoga, enfim, participa aqui no município, você já participava da OAB? Como é que foi essa sua relação para participar da instituição da OAB Foz do Iguaçu? Como é que iniciou o seu relacionamento com a instituição? Eu participei algumas vezes em comissões da OAB, mas nunca da diretoria da OAB, nem do conselho nem da diretoria. A primeira vez foi agora que você se candidatou para a presidência. Sim. E por que veio essa vontade? Eu entendo que, dados os valores que a OAB tem, a qualidade dos profissionais que a OAB reúne, nós chegarmos em mais uma eleição sem a possibilidade dos advogados terem uma opção de escolha, seria uma espécie de fracasso nosso como categoria. E por isso, não exatamente eu, mas um grupo de pessoas que já vinha discutindo essa possibilidade há algum tempo, nos reunimos e oferecemos a nossa candidatura. E que acabou sendo eleita até de uma maneira muito interessante, a meu ver, porque nós ganhamos com apenas um voto de diferença da chapa da situação. E foi emblemático na medida em que demonstrou a importância do conjunto, ou seja, da escolha de todos os que votaram em nós, e também da escolha de um único advogado ou advogada que decidiu o rumo diferente da ordem. Então isso deu uma avivada, deu uma importância muito grande, um brilho novo para toda a categoria. E todos se sentiram prestigiados com esse resultado, na verdade. E quem que pode estar votando? Todos os associados? São associados? Não são associados porque a nossa afiliação é compulsória, né? Obrigatoriamente nós temos que integrar a OAB para podermos ter a condição profissional do exercício da advocacia. E quem pode votar são todos os advogados que estão em dia com as anuidades até uma data limite prévio às eleições. E hoje, atualmente, quantos advogados tem em Foz do Iguaçu que fazem parte da OAB? Hoje nós temos 2.057 advogados em Foz do Iguaçu. E só pega Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Eu falo bastante Foz, mas a bem da verdade é importante reconhecer que Santa Terezinha de Itaipu integra a nossa ordem, a nossa subseção, que assim nós falamos, e são nomes valorosos também, são 63 advogados em Santa Terezinha, que fazem parte do nosso quadro também. E qual que é o objetivo, assim, quando existe a OAB, você falou que todos os advogados, as pessoas que têm o título da OAB fazem parte, e vocês que estão nessa parte de diretoria, que estão à frente disso, qual que é o objetivo? O que vocês fazem, quais ações, projetos ficam a cargo de vocês para o bem da instituição? O papel da diretoria da OAB é advogar para os advogados, tratar dos nossos interesses e, por consequência, os interesses da cidadania. Porque o advogado é aquele que vai levar a justiça lá na ponta, lá onde ela é necessária, lá para a pessoa que está precisando de um benefício social, para a pessoa que precisa resolver uma situação de família ou que tem as dificuldades inerentes à vida, algum problema ou um direito que foi frustrado. Esse é o nosso papel de exercer o direito do cidadão, representar o cidadão perante a justiça. E o papel da diretoria da OAB é trabalhar primeiro pelas prerrogativas da advocacia, por honorários dignos, por
aumentar os direitos da cidadania, por ter uma representação política, mas não política partidária, eu digo política social, porque a OAB tem assentos em vários conselhos municipais, vários órgãos que definem políticas públicas, nós temos lugar, e nós participamos de tudo isso. Como eu já falei, a OAB é um corpo técnico, é o maior colégio profissional do país, com 1.300.000 advogados. E eles participam de maneira vanguardista de todos os movimentos políticos, e eu falo novamente, não partidários, mas políticos sociais do país, na construção de políticas públicas, no aperfeiçoamento do direito. Esse basicamente é o nosso papel. E a diretoria está aqui, primeiro, para administrar os bens da ordem em Foz do Iguaçu, para atender os interesses da advocacia e da cidadania, para atender os interesses públicos. E aí nós estamos trabalhando nesse sentido. E você falou sobre essa questão da importância de mudança, né? O que vai ter de novo na gestão? Quanto tempo vai durar a sua gestão? São 2 anos? 3 anos. 3 anos. E o que você espera assim, que traga de novo ou de atualizado para essa gestão agora que você está à frente? Nós trabalhamos basicamente com 3 pilares. Boas práticas de gestão, compliance, transparência e um retorno a um protagonismo de atuação frente aos órgãos públicos. Então, nós já em pouco tempo conseguimos dar cumprimento a isso. Porque no primeiro mês de gestão nós abrimos as contas da subseção. O advogado paga a sua anuidade e, no entanto, não sabia em que era gasto, não tinha ideia quanto custava a subseção, quanto custa as nossas despesas, o que envolve a atuação da OAB. Isso nós já fizemos no primeiro mês. Não tinha acesso a isso? Não, nós não tínhamos esse acesso. E eu não digo que é certo, que é errado, mas enfim, nós trabalhamos, apresentamos a nossa proposta de campanha, foi essa, no sentido de dar transparência às contas da subseção. Dar transparência não só às contas da subseção, mas a toda a atuação da diretoria. Nós publicamos semanalmente a nossa agenda, então todo e qualquer advogado consulta lá nas nossas redes sociais e tem acesso à nossa agenda. Sabe o que o diretoria, o que o presidente está fazendo, quais são os trabalhos que estão sendo feitos. E mais do que isso, a partir do momento que nós começamos a ter um espírito de corpo maior, densificar a nossa presença, a nossa atuação, a gente vai gerar um impacto positivo na sociedade que a gente vive. Então a gente tem que ter um olhar mais amplo para a sociedade, e esse é o nosso papel da advocacia, porque tudo passa pela advocacia. Eu falo às vezes que o médico cuida do corpo das pessoas e a advocacia cuida da alma, porque a pessoa chega atormentada, a pessoa tem problemas emocionais, a pessoa tem problemas de vida, de existência, em que são atendidos pela advocacia. E essa advocacia precisa ser atendida, precisa ser tratada. Então, Foz do Iguaçu, por exemplo, também tem uma missão muito importante de dar vazão aos programas de Curitiba, da nossa seccional, que tem programas ótimos, excelentes, voltados, por exemplo, à transparência nas eleições limpas, livres de fake news. Tem também atuações voltadas à questão do advogado iniciante, por exemplo. Tudo isso é preocupação da ordem. Então, nós queremos dar condições de trabalho para o advogado, nós queremos também que isso traga uma melhoria das instituições. Então, por isso nós estamos em contato com os mais diversos órgãos públicos, polícias, Receita, órgãos fiscalizatórios, INSS, gestão pública e tudo isso para melhorar esse funcionamento dessa engrenagem pública, para que assim também melhore o atendimento ao cidadão. E vocês realizam eventos, campanhas, alguma coisa assim mais social ou que tenha um outro foco? A gente tem, por exemplo, campanhas sociais, nós já tivemos, eu não tenho bem certeza agora, mas nós já tivemos acho que 8 ou 9 campanhas de doação de roupa, de agasalho, de alimentos, de absorventes para as presas. Todas essas campanhas a OAB se engaja. Nós fizemos parcerias com a Câmara Municipal, Cidadania nos Bairros, em que a gente vai dar atendimento na forma de orientação, com base a respeito de direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Tudo isso é papel nosso. Nós temos esse
papel social também muito grande, em que nós precisamos ter uma atuação forte e firme. E além disso, nós temos também parcerias que estão por sair com faculdades, por exemplo, para voltar a criar núcleos de cidadania, para atendimento a pessoas carentes, mas não atendimento substituindo a advocacia, atendimento orientativo. Esse é o nosso papel. E há quanto tempo tem a instituição OAB aqui em Foz? Foz do Iguaçu nós estamos há 45 anos. No dia 30 de setembro deste ano iremos comemorar 46 anos. É uma das subseções mais antigas do estado, do interior do estado do Paraná. E você considera que é uma classe unida, a classe dos advogados, tanto aqui em Foz como a nível Brasil? Considero sim. Considero que é uma classe bem unida. Apesar de muitas vezes entre nós discutirmos e debatermos, mas eu considero importante isso. É importante nós termos a multiplicidade de ideias, termos pessoas com pontos de vista diferentes, para que a questão cresça. Contanto que o objetivo seja... O objetivo seja de construir, porque eu considero que a pessoa que tem uma opinião imutável, ela não é um ser humano em construção ou em melhoria. Você tem que ouvir o outro, tem que ouvir o teu colega. E eu percebo isso também, que quando às vezes nós sofremos ataques, e esses ataques é importante dizer que às vezes estão tentando restringir direitos dos advogados, e os direitos eles não são exatamente dos advogados, são das pessoas que os advogados representam, e a gente se une muito e luta pela proteção desses direitos. Você sente, é que nem você falando sobre isso, né? Você sente que existe uma parte da sociedade que critique a classe dos advogados justamente pelo trabalho que o advogado faz de estar ali lutando pelo direito das pessoas? Alguns desconhecem o papel, a importância, porque às vezes acham que nós estamos para defender pessoas criminosas ou que têm problemas para prestar contas à sociedade, mas não é assim. Nós atuamos no aperfeiçoamento das instituições. Nós trabalhamos para que o direito à defesa seja sempre assegurado. Porque assim como alguém pode ser culpado, mas tem direito a um julgamento justo mesmo assim, alguém pode sofrer uma acusação indevida e ser inocente. E só o processo, na forma de garantia, é que vai possibilitar, pela atuação do advogado, uma absolvição. Então, eu considero, com todo respeito, quem critica o papel do advogado, que desconhece a importância do papel do advogado. Como eu falei, o advogado, no meu sentir, ele atende a alma das pessoas. Ele atende nessa questão de o momento mais dramático, às vezes, que você perde a liberdade, você perde teu bem, ou você está com uma doença gravíssima que não é coberta pelo teu plano de saúde, não tem no Sistema Único de Saúde, e você precisa de um advogado para ir até a justiça para conseguir esse direito teu. Existem muitas áreas, né, dentro do direito. E ali na OAB vocês acabam tendo, sei lá, palestras, cursos para essas áreas? Como que funciona essa questão de conhecimento, de troca de conhecimento entre os profissionais também? O direito ele é muito amplo, então existem muitas áreas. A OAB sempre teve as suas comissões temáticas. Então, nós temos grupos de estudos nas mais variadas áreas do direito. Nessa nossa gestão, assim como na gestão anterior também teve, e antes dela também, nós estamos dando prosseguimento a essas comissões temáticas. Hoje temos 34 comissões, por exemplo, estudo sobre direito médico, estudo sobre direito previdenciário, estudo sobre direito do trabalho, e por aí vai, sobre direito público. Nós temos várias, são 34 hoje, que atendem ao mais amplo espectro do direito. Mas ainda temos espaço para mais áreas, por exemplo, direito... São todas que são... Nós não conseguimos, porque assim, nós dependemos do trabalho voluntário dos advogados. A OAB não remunera nenhum de seus diretores, nenhum de seus conselheiros, tudo é trabalho voluntário que é feito. Então, nós dependemos do voluntariado dos profissionais. E, por exemplo, eu considero importante uma comissão de liberdade religiosa que nós não conseguimos implementar ainda. Então, já fomos atrás, conversamos com vários advogados, mas nós temos também alguns critérios para que a gente possa começar um trabalho de estudos religiosos, tratando especificamente sobre liberdade. Existem, então, nesses 2.000 e poucos advogados que tem, você acredita que tem de todas as áreas, os profissionais abrangem todas as áreas, ou ainda falta áreas
que tipo, não são cobertas aqui. Sim, Quase todas são só cobertas. as comissões que É. acaba sendo mais... Porque uma coisa diferente é você ter o teu escritório, no qual você atende em determinada área, e outra é querer participar de uma comissão da OAB. Porque lá, e muito embora é um instrumento riquíssimo para você formar parcerias, conseguir eventualmente até alguma projeção profissional, porque você acaba propondo eventos, conduzindo eventos, tudo isso a OAB te proporciona, te possibilita. Dá visibilidade? Dá visibilidade. Então, apesar de ser um serviço voluntário, você tem essa possibilidade de se projetar. Claro que você não vai usar especificamente para essa finalidade, mas acaba acontecendo. Nós temos comissão de direito eleitoral, por exemplo. Esse é um ano eleitoral, que tem uma importância muito grande. Então, nós estamos montando alguns projetos para dar andamento nessa área. E, obviamente, o presidente, o secretário, o vice-presidente, os membros terão uma projeção relacionada a essa atuação. É assim que funciona. E assim, quais são as suas expectativas para essa sua gestão aí ao longo desses 3 anos? A minha gestão é a gestão de todos advogados, porque nós inovamos no momento em que era uma coisa que nós sentíamos, e não vai aqui nenhuma crítica a ninguém que nos antecedeu, aliás, com máximo respeito, porque eles construíram muito e construíram de forma importante para a OAB em Foz do Iguaçu. Nós fizemos uma convocatória aberta para quem quiser participar da OAB. Então, é uma forma de abrir as portas da entidade para todo advogado que queira. Então, a nossa transparência foi nesse sentido e a nossa abertura foi nesse sentido. O trabalho não é de uma única pessoa, é de todos. E eu falo de todos, não só a nossa diretoria, o nosso conselho, enfim, todos os advogados estão construindo a OAB. Então, a partir do momento que todos nós tomamos conhecimento ou nos conscientizamos dessa importância, é que a OAB vai realmente ocupar o lugar de destaque que precisa ter.